Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast mais eletrizante da FTC. E hoje estamos no nosso 5º episódio. Mas a nossa convidada participou do nosso primeiro episódio oficial. Oficial não, mas o nosso primeiro episódio que fez dar início a tudo isso. Só que a gente achou que ela merecia um pouquinho mais, além de uma sala de aula e um Meet. E hoje a gente tá aqui com a Isabela, que é química. Gente, prazer. Queria primeiro agradecer o convite das meninas por estar aqui a segunda vez, é sempre um prazer. E é isso, vamos falar de ciência, então. Você poderia contar um pouquinho dessa trajetória na área da ciência, da química? Sim. Na verdade, a minha trajetória é muito grande, eu acho que eu teria que resumir muito, assim, porque senão daria um episódio de 5 horas pra gente falar tudo. Mas eu acho que a principal parte, assim, que eu posso citar é que, na verdade, a área científica sempre foi uma área que me chamou muita atenção, desde muito pequena, desde muito criança. E, então, eu meio que cresci nesse meio, posso dizer assim, né? Mas desde que eu era muito criança, eu sempre me interessei muito por saber a resposta das coisas, assim. Acho que foi o que mais sempre me chamou muita atenção pra seguir nessa área. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim. O Francisco tá aqui, não me deixa mentir, ele estudou comigo a vida inteira, ele sabe disso. Mas que eu sempre fui... Nunca me contentei em não ter a resposta para as coisas, né? Então, eu sempre era a pessoa do... Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui do... Tá chovendo, e aí a gente sempre cresce no meio que a gente aprende, tipo assim, tá chovendo, então cai água do céu, em determinados momentos do ano vai chover mais, vai chover menos. Então eu sempre fui aquela pessoa do por que cai água do céu e por que em determinados momentos do ano vai chover mais e vai chover menos. Então eu sempre quis muito saber, assim, o porquê das coisas, então eu acho que isso acabou sendo uma das maiores motivações. E além disso também teve o fato de que eu sempre foi uma área que eu tive muita facilidade. Então desde sempre as minhas notas mais altas eram em ciências, né, no ensino fundamental e posteriormente quando eu fui para o ensino médio também as minhas notas mais altas eram em química. Então acabou que juntou a paixão com meu espírito curioso e casou as duas coisas e foi. E foi difícil, assim, pra você, na escola, ser interessada por ciência? Tipo, puxavam você para as outras áreas e você queria continuar na ciência ou foi normal, assim? Então, na verdade nunca aconteceu de me tentarem me puxar para outra área, porque como eu sempre tive médias muito boas, sempre apresentei uma certa facilidade, os professores percebiam isso, então acabava que não, que, tipo, sempre me incentivavam a ficar onde eu tava mesmo, que falavam que tava bom. Então, acabava ficando por lá mesmo. Sim, porque o intuito do nosso podcast, na verdade, é realmente mostrar para as mulheres que elas podem sim entrar nessas áreas de qualquer área que elas quiserem, né? Porque muitas vezes a gente percebe que na escola não é muito incentivado para muitas mulheres. E às vezes quando elas estão ainda pensando no que fazer na faculdade, elas ficam meio em dúvida assim, exatamente por isso, porque elas acham que tem que ir para uma área que não é necessariamente a que elas querem. Sim, sim. Eu acho que é meio perceptível, infelizmente, né? A gente tem uma certa é meio polarizado, assim, a gente vê que as mulheres acabam indo mais para a área de ciências humanas mesmo do que para a área de ciências exatas, o que acho que antigamente era bem mais do que hoje em dia, fico muito feliz por isso, né, por a gente conseguir estar ocupando o espaço que é nosso também, mas, eu acho que eu fico feliz por hoje eu percebo um crescimento, assim, posso falar da minha área, né, percebo que na área da química tem crescido muito os ingressantes sendo público feminino, percebo também os ingressantes da pós-graduação também, mestrado, doutorado também, tem uma grande quantidade de mulheres. Então, por exemplo, eu faço iniciação científica, né? E no caso, eu sou orientada, né? Minha orientadora é uma mulher e a gente nunca faz ciência sozinho, né? Então, na iniciação científica, tenho outras mulheres que me acompanham também. Então, tem uma doutoranda que também trabalha comigo, tem também uma mestranda que também trabalha comigo. Então, é legal que, assim, eu sempre tô rodeada de mulheres ou no meio, assim. Em algum momento você se sentiu desincentivada de estar indo pra química? Olha, por incrível que pareça, não. Mas eu acho que é mais por eu ser uma pessoa meio de opinião forte, assim. Acho que isso ajudou muito. Acho que se eu não fosse, talvez, uma pessoa de opinião tão forte, por algum momento eu acho que sim. Até que o pessoal comenta que meu curso é coisa de louco, né? E eu realmente acho que é verdade. Mas assim, então, eu já escutei da minha mãe, por exemplo, comentários tipo, nossa filha, tanta coisa pra você fazer, você vai ficar maluca. Tipo assim, não, realmente, mas vale a pena no fim, né? Isso é uma coisa também por conta que sempre a gente pensa química, a gente pensa num negócio, assim,
pelo menos escola, fórmula, os negócios assim, que, nossa, mas... Aquelas fórmulas que a gente tem que decorar pra fazer a prova e ninguém mais aguenta, ninguém consegue decorar. É umas coisas bem assim, pra afastar o aluno ao máximo. É, né? então. Tipo, dar um... Mas eu acho que, infelizmente, a educação que a gente tem hoje, assim, ela faz com que matérias de ciências exatas acabem sendo um problema, né? Então, acho que a forma como é passado no ensino é muito problemática, porque o aluno não entende o que ele tá fazendo, né? Acho que isso nossa, é um problema muito sério, porque sempre dou esse exemplo do pH, né? Que a pessoa, você joga lá para aluno, calcula o pH para mim, mas ele não sabe nem o que é isso. Uhum. Ele tá falando, o que eu vou ter que decorar uma fórmula, pH, menos log da concentração de H+, tá, e daí? Tipo, não sabe Pra o que que eu tá vou fazendo, usar? sabe? Sim. Tipo, não tem aplicação. Ele vê aquilo como, nossa, mais uma matéria chata, mais uma forma pra decorar, pra jogar na prova. Então, tipo, acho que o que falta no nosso ramo científico é incentivo de aplicabilidade mesmo. Acho que você mostrar para as pessoas que tudo do dia a dia delas é ciência, tudo é química. Então, acho que uma das coisas que me incentiva também, né? Tem uma frase que eu falei também quando me perguntaram por que comecei a fazer química, né? E aí eu falei, eu sempre quis conhecer o mundo. E a química me mostra o mundo, do jeito que eu quero saber. Então, acho que acaba sendo o porquê maior, assim. Sim, igual a gente... Você quer falar? Igual a gente tava conversando, da primeira vez que a gente conversou. A gente vive a química. O shampoo Sim. que a gente usa, a gente tem que Sim. saber o pH, tem que ver se Sim. tá certo pro nosso tipo de cabelo. Sim. A água, tudo. Com certeza. Tudo, a química. Absolutamente tudo. Tem até uma informação pra jogar aqui, né? Só pra incentivar o público. Que você falou do shampoo, e é legal que assim, aí você para pra pensar, né? Pra se questionar, nossa, por que eu tenho que passar o shampoo e depois o condicionador, né? Por exemplo, você passa shampoo, e o shampoo vai deixar carga positiva. E você passa o condicionador que vai neutralizar, então ele vai colocar carga negativa. E é por isso que o seu cabelo fica macio depois. Né? Então são coisas que as pessoas nunca vão imaginar, né? Sim. Mas que tá aí no dia a dia. Eu não queria imaginar. Pois é, quando eu fiquei sabendo, me chocou também. Pra mim foi só ensinado, tipo, primeiro shampoo, condicionador, Então. isso. É isso. E eu segui, acabou. Nem então. questionei, exatamente o que você falou, né? De ir lá e questionar. Sim, eu acho que falta um espírito de senso crítico, assim. O que a gente não é ensinado na escola. Não. Escola são fórmula. É. Fórmula. É igual física. A gente vive física o tempo todo. E Sim. física na escola é fórmula. Sim. Fórmula. É que, na verdade, o ponto, o central da ciência é você ter senso crítico. Então, é você saber se questionar as coisas. Não é só você aceitar, né? Tipo assim, igual, eu tava dando exemplo do shampoo e do condicionador, né? Shampoo e condicionador. E a gente é criado assim. Então, quando você vai pra ciência, o trabalho do cientista, o trabalho da ciência, é fazer você questionar isso. Então, é você criar um senso crítico. Mas por que eu tenho que usar o shampoo depois do condicionador? E é nisso que você vai trabalhando seus estudos e vai criando uma série de artigos, uma série de trabalhos científicos que, enfim, né, vão te levar aí a criar respostas para as coisas que a gente tem hoje. Sim, e aquela questão, tipo, na escola a gente pensa, nossa, mas pra que eu vou usar isso? Aí já começa, pra que eu iria fazer uma faculdade disso? Aí você começa a nem Sim. pensar em fazer uma faculdade de química que você acha que você não vai usar para as coisas. Você Exatamente. acaba desincentivando essa área, né? Com certeza. Eu também sinto muito por isso, né? Porque acho que uma pessoa que deixa a química chata, um professor que deixa a química chata, é complicado, né? Uhum. E você tem alguma meta para sua carreira que você ganhou um concurso que era muito grande na época que a gente fez o Sim. podcast? Eu tô tentando lembrar o nome, mas... Eu ganhei o prêmio de melhor trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Química. Isso. Então, eu, na verdade, por enquanto, né, eu tô no terceiro ano da graduação, né, não sei se eu já falei no momento, mas eu faço Química lá na Unesp, e eu tô no terceiro ano de graduação, e assim, até hoje, no momento, o meu plano é terminar a graduação, fazer mestrado, doutorado, quero seguir na área da pesquisa, e até agora é isso, né, tenho planos aí de me tornar professora de faculdade, mas acho que esse aí é só depois que eu terminar o doutorado, ainda tenho um tempo a pensar, e... ter ganhado esse prêmio, nossa, acho que foi uma coisa que eu não esperava mesmo. Acho que eu até comentei da primeira vez que a gente conversou, né? Que foi algo que, assim, eu realmente não imaginava. Tipo, tanto é que toda vez que alguém me pergunta esse prêmio, eu falo isso, porque, assim, eu só fiquei sabendo do prêmio quando eu cheguei lá.
Antes eu nem sabia que existia essa categoria. Eu cheguei lá e falaram, no último dia do congresso vai ter lá pra você, pra gente ver os melhores trabalhos apresentados. Então nunca passou pela minha cabeça que ia ser o meu, em algum momento. E aí, Eu quando nem falaram, sabia que tinha prêmio, gente. Que isso? foi exatamente. Nossa, nem sabia que tinha essa categoria. Aí quando chamaram meu nome, que eu falei, nossa, aí a ficha caiu mesmo. Porque você passa por uma série de avaliadores, né, que te avaliam lá e tal. Então, aí quando chamaram meu nome, eu falei, vou esperar. Ó. Que grande surpresa. E tinha muitas mulheres naquele, não concurso, mas naquela... No congresso? Congresso, isso. Tinha bastante, tinha bastante. Isso também foi uma coisa que eu reparei, assim, tinha bastante meninas. Isso é uma coisa que... Muito assim, porque é de todas as categorias, né? Então, iniciação científica, que é o nível da graduação, aí você tem mestrado, doutorado, você tem até projeto de pós-doutorado também, você pode ter. Desde que você tenha uma pesquisa para mostrar, você pode ir lá. Então, assim, eu vi muitas mulheres lá, inclusive muitas mulheres que deram palestras sobre certas coisas, falaram sobre pesquisa, mulheres bem grandonas, assim mesmo, que estavam lá. Então, tinha bastante. Você tem alguma inspiração pra seguir nessa carreira? Eu acho que eu não tenho uma inspiração específica, tipo, eu não tenho Sim. uma mulher específica que me inspirou. Eu acho que eu tenho um conjunto que me fizeram chegar onde eu tô, assim, né? Acho que a primeira delas, com certeza, é minha mãe. Minha mãe não é da área científica, mas sempre me inspirou muito a seguir o que eu queria, né? Então, ela sempre me inspirou no sentido de é isso que você quer, então faz, entendeu? Acho que a minha mãe, com certeza, seria a primeira. Acho que as mulheres que eu convivo no meu ciclo também são uma inspiração muito grande pra mim. Então, a minha orientadora da iniciação científica é minha inspiração. Muitas mulheres da pós-graduação que convivem comigo. Amigas minhas também, que são do meio. Então, acho que eu tenho um conjunto de inspirações, assim, de mulheres que fazem com que eu siga nessa área, que me apoiam. Enfim, que a gente tem uma troca muito boa, assim. É muito importante, porque às vezes falta um pouco disso, né? Sim, eu acho que... Falando do meio científico, né? Não sei como não é no meio científico, mas no meio científico você vivenciar tudo sozinho, eu arrisco a falar que é quase impossível. Tipo, não tem como. Porque você não faz ciência sozinho. Então, acho que é bem, bem difícil mesmo você passar por todo esse caminho, assim, sozinho. E você disse que tinha bastante mulheres lá no congresso, e eu fiquei pensando que, tipo assim, alguns anos atrás, não muito, não devia ter tanto assim, e com estímulo de tudo, podcasts além do nosso, vários estímulos. Na escola a gente não tem tanto, mas pra fora, várias feiras, várias coisas assim, trazem essas mulheres mais pra dentro, né? Mas Sim, sim. Isso é uma coisa que eu acho sensacional, porque tá crescendo muito o movimento de mulheres na ciência. Tem até um podcast que eu gravei sobre isso lá na universidade, que tá realmente crescendo esse movimento. E tá sendo muito vantajoso, sendo muito bom, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, né? A gente tá ocupando um lugar que é nosso também. Então, é uma coisa que me deixa muito satisfeita de olhar, assim. que daí, um dia nós vamos ter aula de história. Sim. E nas aulas de história de hoje em dia só tem homens. Sim, e se você for pra pensar, querendo ou não, se eu perguntar agora e falar, me fala uma mulher referência na ciência, vai ser difícil de falar de primeira, mas se eu falar, fala um homem que é referência na ciência, vai ser muito fácil. Você vai começar a falar, a gente tem lá na física clássica, você tem Newton, aí depois vem na física moderna, o Einstein, você tem muito homem que, tipo, realmente que dá pra você falar, assim. Sim. Mulheres, a gente fica pensando. Quem? Quem? Aí você tem Marie Curie, que fez uma diferença do caramba com a radioatividade, mas e além disso? Então, Tem a esposa do Albert Einstein. sim, tem também eu não lembro o nome dela agora, mas a mulher que descobriu a fita dupla do DNA, que ganhou o prêmio Nobel por isso, era uma mulher. Então, o problema é que antigamente a gente tinha aquela questão de que você não podia ser mulher, né? Sim. Então, com certeza tinha muita mulher que era pra ganhar o prêmio e acabou sendo ficada. A Marie Curie, né? Que Sim. descobriu a radioatividade, ela foi negada do prêmio Sim. Nobel. Até no por filme ser ela mulher. fala disso, né? Que ela foi negada e tinha que ir no nome do marido dela, ela teve que brigar por isso. Então a gente briga por protagonismo há um bom tempo. Então. Só que não era mostrado, porque... Sim, com certeza. Mas é bom que a gente tá conseguindo, né? Pelo menos no Ocidente a gente tem conseguido esse protagonismo. Sim. Acho que mais pessoas começaram a se tocar também, né? Porque começou essas inspirações também, a gente já fala do podcast, essas coisas, que são muito importantes. Porque às vezes você olha e você pensa que não tem um impacto, mas você vê alguma pessoa que tá chegando naquilo que você
tem sem querer também, te inspira Sim. muito a querer continuar. Sim, com certeza. Eu acho que, nossa, isso é um fato, assim. Quando eu via muitas mulheres ou meninas do meu ciclo, que antes de entrar na faculdade, eu fiz 2 anos de cursinho, né? Então, eu via nesse meio tempo as meninas entrando nos respectivos cursos que elas queriam nas faculdades públicas, e eu pensava, tipo, meu, é muito possível isso pra mim também, né? Então, eu acho que isso também te encoraja a conseguir. Sim, com certeza. E eu tava pensando também, igual a gente que tá na robótica. Ter mentores sobre isso, igual nossas mentoras são da área do STEAM, a maioria delas. E ver sobre isso, viver um pouco mais disso, traz Sem um pouco mais pra dúvidas. perto Sem dúvida, sem a dúvida. expectativa de entrar nesse mundo. Porque Sim. na escola a gente não tem esse incentivo de. É. A gente vê os professores, nossa, esse professor é muito chato, a matéria é muito chata, eu não vou entrar nisso. Eu gosto disso. Eu tinha muito disso com as matérias de humanas, né, porque eu estudava, né? Eu sempre fui uma pessoa mais de exatas, assim. Então, quando eu ia ter aula de história, geografia, qualquer matéria de humanas, eu pensava exatamente isso. Eu ficava, nossa, que chatice. Tipo, pra que eu vou querer saber uma obra literária de 1800 e pouco? Tipo, não vou querer saber, sabe? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Sim, eu acho que, assim, todo mundo tem uma facilidade em uma determinada área, mas acho que o professor também muda muito a perspectiva do aluno sobre a Sim, com disciplina, certeza. né? Então, é o que a gente tem tentado fazer, né? Pelo menos é o que eu tento fazer, né? Mudar a perspectiva de todo mundo da química, né? Tenho vários projetos na faculdade que a gente tenta, ao máximo, levar a química para as pessoas da forma que eu comentei aqui com vocês, do jeito do shampoo. Não ficar falando de um jeito muito acadêmico, que é muito difícil das pessoas entenderem. Então, tipo, a gente tenta... E até na sala de aula, se você levar exemplos, essas coisas, os alunos vão ficar mais. Nossa, olha que legal, agora eu sei o porquê eu uso Sim. o shampoo e o condicionador, igual você Sim. disse. Porque, igual, falando das nossas aulas, eu não tenho vontade nenhuma de entrar pra química, Não. porque é teoria, 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 teoria. E olha que a nossa professora, assim, ela é muito boa mesmo, assim. Tipo assim, ela realmente traz exemplos de fora da química e de fora da aula. Mas às vezes, se você não se interessa, é difícil te incentivar só com uma aula, sabe? Teria que ser um negócio muito a mais. Tipo, E a escola também não ajuda. como a Maria falou, tipo, trazer pra perto mesmo, sabe? Trazer exemplos reais, porque a escola você estuda pra fazer prova muitas vezes, sabe? É. Então trazer coisas, palestras ou coisas diferentes daquilo que tá no currículo escolar dá muito mais inspiração do que uma aula pra você ver o que você gosta. Eu acho que a escola meio que prepara você pra prestar vestibular, né? E aí eu tenho uma impressão de que a escola particular te prepara para os vestibulares da faculdade pública. Então, tipo assim, você acaba nichando, assim, né? Você fica, não, esse pessoal aqui eu vou preparar porque serão... Você vai ter que entrar na faculdade. Então, eu vou preparar eles para fazer a prova, né? Eu vou preparar eles para fazer o Enem, preparar eles para fazer FUVEST, Unicamp, Unesp, enfim, né? Ao invés de tentar... Isso não é necessariamente uma crítica, porque eu não sou da área da educação, então também não sou a melhor pessoa pra falar, mas... um comentário do que eu percebo, né? Mas eu percebo muito isso das pessoas falando, eu não vou usar isso pra nada na minha vida. Tipo, o ponto não é você ter que necessariamente aplicar alguma coisa na sua vida, mas é você criar um senso crítico daquilo, é você exercitar a sua mente de conhecimento, de questionamento. É mais esse o ponto, assim, né? Sim, com certeza. Porque, às vezes, na escola também, tipo, não trazem aulas práticas, por exemplo, né? É mais matéria mesmo dada. Aula, Vocês não têm lousa, aula prática de laboratório, né? muito Só pouco. agora no final do ano que a gente tava na robótica. Mas assim, é muito, muito pouco. Muito pouco. E aí, fica preso, literalmente, pra vestibular. Você estuda querendo passar no vestibular. E às vezes você não consegue criar um gosto por aquilo, Sim. porque você pensa que aquilo química é vestibular. E você cria também aquela questão de obrigação, né? De eu tenho que estudar isso aqui. Uhum. E não fica legal de jeito nenhum, porque obrigação não é legal, né? Então Sim. você fica, tem que estudar isso aqui, nossa. que Eu saco. tenho que decorar essa fórmula. Tenho Eu que tenho. decorar essa E só por ter, você não vai decorar. Exatamente. Então, assim, nossa, veio uma chatice. Então eu entendo esse problema, eu acho que é um problema que acontece mesmo, tem meio inevitável, assim, né? E, por exemplo, principalmente em matérias de química, física, assim, ciências, as pessoas acabam tendo um preconceito muito grande, né? Do tipo, Sem dúvidas. já, assim, desde sempre, matemática, por exemplo, nunca foi meu forte. Então, assim, tem prova de matemática, já sei que eu vou mal, entendeu? Então, assim, você já 3 cria, tá ótimo. você já cria aquilo na sua cabeça que
não consigo. Aí você não quer nem pensar em fazer isso no futuro. Eu acho que pra mim, eu sempre, pelo menos pra mim, assim, eu sempre vi a matemática como uma ferramenta de você mexer com as coisas de química. Então, acho que se você vê uma utilidade, assim, você pensa, pô, então é legal, né? Porque eu posso usar isso aqui pra fazer isso. Acho que porque a matemática por si só é muito abstrata, né? Então, é legal quando você entende a aplicação dela em alguma coisa, assim. Mas eu acho que eu entendo o drama de vocês. Eu sentia a mesma coisa, só que com as matérias de humanas. Nossa, por que eu vou usar isso? Pô, e em matemática a gente comemora um 3. Não, isso é Tá normal. ótimo, Isso pô. é normal. Na faculdade eu comemoro um 3. Na faculdade vocês também comemoram um 3, com certeza. Olha, se você entrar lá e tirar um 3, eu falo, nossa, Glória. Estourei Passei. muito. Estourei Passei, muito. tá E ótimo. aquela matéria que você vai bem, você tira uma nota ruim, você fica, não acredito. Não, na faculdade eu acho que você tirar 5 é 10. A gente fala isso. Então, filosofia lá dentro, que é, gente, 5 é 10. Porque tirar mais que isso é muito difícil. 3 é 8, pô. 3 é 8, sem dúvida. Tá ótimo. Dependendo de algumas matérias específicas ainda, tipo cálculo diferencial integral, você tirar um 5, pô, nossa. E quais, assim, foram as maiores diferenças que você sentiu na química passada na escola? Assim, fora do que a gente já comentou, mas na química passada na escola pra da faculdade. Ah, é bem mais denso da faculdade. É bem mais específico, bem mais denso. Acho que a química da escola é bem isso que vocês falaram mesmo. É bem um negócio de, a gente aplica na formulinha aqui e você acha a resposta. Na faculdade é bem diferente, é bem mais denso, você aprofunda muito em tudo. Então é bem mais puxado mesmo, assim. É igual química orgânica. Na escola, o pessoal tem aquela ideia, né? De, mas é tão tranquilinho, é só contar carbono. Aí você chega na faculdade, Jesus amado. Aí você vê, nossa, que saudade de contar carbono. Porque é uma coisa que você não faz na química orgânica na faculdade, é contar carbono. Eu acho. Sim. Então, tipo, acho que é isso. Aí fica bem mais denso, assim, bem mais específico, eu acho. E a abordagem dos professores também deve ser bem diferente, né? Ah, é bem pior. É bem mais difícil. Mas, muda um pouquinho, né? Fica mais difícil e tal. Mas essa é a parte legal, né? É dificultar. E na área de química você também tem muitas áreas que você pode seguir, né? Sim. Com muitas vertentes. Sim, você pode ser professor, né? Tem a primeira vertente. Você pode seguir indústria, você pode seguir laboratório de diversas formas. E só dentro da indústria você tem trilhões de áreas, né? Então você tem indústria de cosmético, indústria farmacêutica, nossa, tem inúmeras aplicações. Você tem a área forense também, que é uma área que o pessoal geralmente demonstra interesse, de seguir na polícia científica. Você tem a área acadêmica, né? Que é você seguir no mestrado, doutorado, ser futuramente um pesquisador, né? E dar aula na faculdade. É uma área também. Então você tem diversas opções. Isso é uma questão muito, muito pouco comentada, né? Porque química, você pensa em química, você pensa Professor. que química. Isso não é uma coisa tipo, pouco divulgada. Sim, eu reparei isso também. É uma coisa que as pessoas têm muito em mente. Tipo, mas você vai fazer o quê? Tipo, eu posso fazer muitas coisas, né? Mas, tipo, o que você vai fazer depois de terminar a faculdade? Dar aula? É uma opção, mas também tem muitas outras, né? Sim, Então, com certeza. É igual física. Física tem muitas áreas. sim. E as pessoas só têm a ideia de, física você vai fazer o quê? Ser professor? Tipo, Você vai criar uma lei? não tem. Você vai criar uma lei? Exato, você vai criar uma lei. Mudando de assunto, o que você apresentou lá no congresso e qual que foi o prêmio que você pegou? Então, na verdade, a minha pesquisa é meio complexo de falar, mas, tipo assim, eu trabalho com química orgânica, né? No caso, é a minha pesquisa no geral. E o prêmio que eu ganhei era para o meu trabalho, era intitulado, né? O uso de azocorantes como potenciais fotocatalisadores das reações orgânicas, né? De uma reação orgânica específica. E aí eu demonstrei todo o meu trabalho, né? Então, primeiro eu tenho que fazer uma síntese, então a gente demonstra a parte sintética, depois a gente tem a parte de análise do produto, a análise do fotocatalisador que você vai obter também. Então, a ideia do meu trabalho era basicamente eu produzir um polímero, só que usando um fotocatalisador para acelerar a reação de polimerização, a grosso modo, assim. Então, a ideia foi essa. Aí, no caso, a gente tem que trabalhar levando em conta a crise climática que a gente está vivendo, todos esses problemas ambientais, a ideia era a gente levar uma coisa sustentável, né? Então, aí nesse caso, um fotocatalisador, ele vai acelerar a reação de uma maneira eco-friendly, digamos assim, né? Então, essa é a parte legal, assim.
É, mistura bastante isso que você falou, porque, por exemplo, essas partes de polímero a gente aprendeu na escola, mas eu tenho certeza que na faculdade é bem mais diferente, bem mais profundo. Sim, é bem mais. Então, a ideia é você produzir o polímero ali, baseado no seu fotocatalisador, e aí você faz tudo zero. Então, você produz absolutamente tudo, você faz todas as análises que você tem que fazer. Então, aí tem a questão das pesquisas também, né? Que você pode ir para cada área, uma área, né? No caso, eu trabalho com a química orgânica, então o título do meu trabalho foi esse. E aí, foi isso. E aí você ia apresentando pros professores presentes no lugar assim, ou tinha uma banca assim específica? Então, na verdade, funciona assim. A gente vai para um lugar. Foi o evento em si, o congresso em si, foi num hotel lá em Águas de Lindóia. Eu não lembro o nome do hotel agora, mas foi num hotel muito grande. E aí vai separando por sessões e por área também, né? Então, por exemplo, química inorgânica, aí você tem lá a área. E tem as sub-áreas também, né? Aí você tem química orgânica, então você tem, assim, várias sessões, né? E aí cada pessoa das sessões apresenta o seu trabalho. E você, assim, é livre para você ver. Então, quem tá no congresso, qualquer pessoa pode chegar no seu trabalho e falar, fala um pouco do seu trabalho, o que você faz. A ideia do congresso também é você ter essa troca científica, né? E aí você tem os seus avaliadores, que aí sim é como se fosse uma banca mesmo. Aí você tem o pessoal que vai lá e te avalia mesmo. Que chega e fala, bom, então vou te avaliar para poder ver os seus trabalhos aptos para, né, para mandar pro prêmio, para concorrer ao prêmio e tal. Uhum. E aí eu tive 3 avaliadores na banca que me avaliaram. Um deles foi bem rigoroso, inclusive, você vai ver antes de ver nesse podcast. Mas um deles foi bem rigoroso, fez umas perguntas Bem, você sabe mesmo? Você fez? Exatamente, bem isso mesmo. Mostra pra mim que você sabe. Você não usa o chat? Em nenhum momento você precisou no chat GPT? Não sei. Vamos ver se você sabe mesmo. Você nem sabia do prêmio, daí. Nessa altura do campeonato eu já sabia. Mas aí, tipo assim, não passava pela minha cabeça que eu ia ganhar. Eu não tava muito, acho que. Eu tava focada nisso, sabe? Uhum. Tipo, não era isso que tava passando pela minha cabeça. Tipo, nossa, eu preciso ganhar esse prêmio. Tipo, eu tava aí porque eu gostei daquilo mesmo. Tipo, tava ali porque eu queria realmente apresentar, falar da minha pesquisa e tal. Acho que o prêmio acabou sendo uma consequência do meu amor por estar fazendo aquilo, entendeu? Acho que é tipo isso. Uhum. Acho que às vezes você nem sabendo o prêmio, acho que acaba te ajudando mesmo. Porque às vezes a pessoa fica tão focada em ganhar Sim. e, tipo, e por Fica tão aquilo. impressionado, né? Que aí não deixa de ficar natural. Fica um negócio que dá pra ver que tá ali por. Não é Sim. por amor, realmente. É por. Tipo, eu quero prêmio. Uhum. Fica, tipo, bem. Eu quero me provar. Sim, exato. E aí foi muito bom. Uhum. Eu imagino. Meus parabéns. Deve ter sido assim, É. um momento. Foi um momento bem. Realmente, não tava esperando mesmo. A hora que anunciaram meu nome, eu até olhei pra trás e falei, será que eu tenho outro? Foi o mesmo. Gente, tenho certeza, tá certo. Tipo isso. Levanta a mão, tá certo. Então sou eu mesmo. Até inclusive, o pessoal do laboratório me falou, levanta a mão. E eu, tipo, sou eu mesmo, então. Tipo, massa. E você tem algum conselho que você queira dar para as meninas que querem entrar na área de química? Eu não sou na área de química, mas qualquer outra área, assim, da ciência. Posso falar pela minha? Eu acho que é uma área desafiadora, mas que vale a pena, porque é uma área muito boa. Acho que também. Acho que se vocês querem fazer. É clichê falar isso, mas é real. Uhum. Tipo, acho que se vocês querem fazer, façam. Tipo, não deixa nada tirar isso do seu caminho. Se você tem isso no seu coração, é isso aí. A minha área é uma área desafiadora, uma área difícil, mas também é uma área muito recompensadora, assim, em muitos setores, eu digo. Talvez não no financeiro, tô brincando. Mas, assim, te recompensa de muitas maneiras. Eu acho que vale muito a pena, assim. Então, acho que se você gosta de química, se você quer ir pra área, é isso, entendeu? Você tem que ir mesmo, você tem que seguir o caminho, porque acho que a vida é muito curta pra gente não seguir o que a gente quer realmente fazer. Sim. Então, acho que é isso. Tipo, conheça a área. No começo vai assustar bastante. No começo, quando eu entrei na faculdade, eu tirei meu primeiro 0. Eu pensei, putz, né? Acho que ferrou, né? Nossa, na escola tava tão fácil. Exatamente. Tipo, quando eu entrei na faculdade foi extremamente desafiador pra mim também. Acho que é até interessante falar isso. Porque, assim, o caminho é difícil. Vai doer. Mas acho que o importante é você não desistir, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, tirei meu primeiro 0. Zerei a minha primeira prova.
Aí depois eu fui fazer a prova de novo, tirei 2. Aí, tipo assim, pô, é difícil, sabe? Aham. Então, assim, a gente vai passar por momentos assim, a área exige muito e os professores da área também cobram muito, mas ao mesmo tempo, vale a pena. Tipo, acho que o importante é não desistir. O importante é você não assustar, porque você vai chegar lá e vai ver um monstrão de 7 cabeças, mas você vai dar conta no final. Sim. Eu acho que é isso. É isso que a gente quer trazer hoje. A gente queria agradecer muito por aceitar esse segundo convite. Porque você realmente merecia mais. Aquela Ah, sala com eco. Foi nosso primeiro, a gente tava tão nervosa, a gente errou tudo na hora de falar. Eu fui apresentar, eu falei tudo errado. Não, mas isso é completamente normal. Eu tava muito de boa com isso, porque é normal. E Normal. você foi quem começou esse projeto junto com a gente. Então, muito obrigada mesmo por estar aceitando aqui, estar de novo com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Foi um prazer estar a primeira vez. E é um prazer estar a segunda vez também. Então, qualquer coisa, tamo aí. E é isso. Obrigada. Tá, gente, muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau.